Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Direito Constitucional, capítulo 5, Direitos Políticos. Estão ali disciplinados no artigo 14 a 16 da Constituição. Então, direitos políticos são um conjunto de normas disciplinantes da atuação da soberania popular, a forma aí que disciplina como que o povo exerce a sua soberania no Estado. Aqui temos direitos positivos e negativos. Os direitos positivos estão relacionados a possibilidades, os negativos estão relacionados a impedimentos, aquilo que não é permitido. Aqui o positivo relacionado àquilo que é permitido. Vamos ver aqui a forma. Então, a forma de se exercer direitos políticos, nós temos a direta e a indireta. A direta, o povo exerce o direito político diretamente através de plebiscito, referendo e lei de iniciativa popular. O plebiscito é uma consulta prévia à edição do ato normativo, seja esse ato normativo legislativo ou administrativo, então pode ser uma lei, pode ser uma portaria, pode haver um plebiscito. Se o órgão entender, o órgão administrativo entender, e é um plebiscito, ele pede. Temos o referendo, que é posterior à edição do ato normativo. A lei está lá prontinha, mas aí vai se passar ao referendo. Também pode ser legislativo ou administrativo, para ratificação ou não, dessa lei, para que ela entre em vigência. E temos também a lei de iniciativa popular, com participação direta. Com participação indireta é elegendo os representantes, deputados, senadores, presidente, prefeito, governadores, vereadores, essa forma do povo participar indiretamente. Porque serão ali os deputados que vão estar elaborando as leis, já não mais o povo ali decidindo cada lei, imagina. E para isso tem os representantes eleitos, que é agindo de forma indireta. Os deputados agindo ali é o povo agindo. Capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral ativa é o direito de votar. A capacidade eleitoral passiva é o direito de ser votado, ou seja, de ser candidato. Vamos aqui, capacidade eleitoral ativa, direito de votar, requer alistamento eleitoral, ou seja, você tem que ir lá tirar seu título, para você votar, ter o título de eleitor. Voto obrigatório e voto facultativo. O voto é obrigatório aos maiores de 18 anos, 18 ou mais, e menores de 70 anos. Então, o sujeito fez 18 anos, já é obrigado a votar. Está 69 anos, ainda é obrigado. Fez 70 anos, já não é mais obrigatório. Ele vota se ele quiser. Então, é facultativo, como eu falei aqui, os maiores de 70 anos, fez 70 anos, igual a 70, igual ao maior 70, já é vota se quiser, é facultativo. Maior de 16 e menor de 18 também é facultativo. Maior de 16 completou 16, considerado maior de 16. 16 e 1 segundo, por exemplo, já é mais de 16. Os analfabetos também, o voto é facultativo. Os estrangeiros não podem alistar-se como eleitores nem se candidatar. Ok? Votar nisso aqui. Agora, a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado, ou seja, o direito de ser candidato a um cargo eletivo, tem aqui os requisitos. Nacionalidade brasileira, porque os estrangeiros não podem alistar-se como eleitor e nem se candidatar, ou seja, não pode exercer a capacidade eleitoral passiva. Porque para exercer ela, para ser candidato, tem que ter a nacionalidade brasileira. Alistamento eleitoral, ou seja, quem tem capacidade passiva tem que ter a ativa. Ou seja, tem que ter o alistamento eleitoral, tem que ter o título, ok? Direitos políticos regulares, domicílio eleitoral na circunscrição, tá? Tem que ter o domicílio eleitoral na circunscrição, isso é importante. Filiação partidária, tem que se filiar ao partido. Idade mínima aqui dos cargos, vereador 18 anos, deputado federal, estadual e prefeito 21 anos, presidente da República e senador 35 anos, que vale também o vice, da República.
Nato e naturalizado são elegíveis. Okay? O brasileiro nato e naturalizado são elegíveis. Exceção aqui tá aqui, né? Naturalizado. Porque nato a gente já sabe o que é, né? Naturalizados são elegíveis, certo? Mas tem uma exceção, que é o cargo de presidente e vice, é somente para nato, ok? Então, que tem esses requisitos para ser candidato, porém, que serve também para os naturalizados, porém aqui para presidente e vice, somente brasileiro nato. Okay? Agora, governador, prefeito, deputado, senador, pode ser brasileiro naturalizado. Okay? Vamos para frente. Então, agora os direitos políticos negativos. Os positivos referem às possibilidades, os negativos referem aos impedimentos. Então, estão aqui relacionados a impedimentos. Então, nós temos aqui que aqueles que não são alistáveis, os analfabetos, eles são inelegíveis. Ou seja, quem não pode tirar o título de eleitor para poder votar, também não vai poder ser votado, ser candidato. E o analfabeto, ele não pode ser candidato. Ele pode votar, ele é facultativo o voto dele. Modalidades. Nós temos aqui as modalidades absolutas, ou seja, são inalistáveis mesmo, todos eles inalistáveis totalmente. Seria aqui os analfabetos. Então, só lembrando aqui que os analfabetos eles podem votar, eles têm capacidade eleitoral ativa, mas não podem ser candidatos. Eles não possuem capacidade eleitoral ativa. Isso é absoluto. Ele não pode se candidatar mesmo, hipótese alguma, se ele for analfabeto, enquanto ele for. Né? As relativas estão relacionadas a fatores externos ou pessoas ligadas. Por exemplo, temos o critério funcional, né, que o chefe do executivo só pode ser candidato à reeleição uma vez. Ou seja, prefeito, governador, presidente, só pode ser reeleito uma vez. Né? Para concorrer a outros cargos, deve renunciar até 6 meses antes das eleições. Mas aqui, o raciocínio está sendo que ele só pode ser candidato à reeleição uma vez, havendo intervalo zero. Então, se ele foi candidato, cumpriu lá o mandato 4 anos, de chefe do executivo, tá? Você não está falando de deputado, senador, não, de vereador. Então, ele cumpriu lá de governador do Distrito Federal, 4 anos. Aí se reelegeu mais 4 anos. Agora ele não pode se reeleger novamente. Aí outro vai vir no lugar dele, e daqui 4 anos, no próximo eleição, ele pode de novo se candidatar aí zero, ele pode se reeleger de novo. Ele tem que ter, então, sempre esse intervalo de um mandato. Critério aqui, casamento, parentesco ou afinidade, é que são inelegíveis no território da jurisdição titular. Marido, parente, até 2º grau, são inelegíveis no território da jurisdição titular. Ou seja, o prefeito, o governador e o presidente, a mulher do prefeito, ela pode se candidatar a deputada. Okay? Pode se candidatar a deputada, a mulher do governador, o filho do governador, não pode se candidatar dentro desse território, tá? Da jurisdição titular. No caso, o presidente é no Brasil inteiro, né? Aí tem saída. Mas o governador, prefeito, dentro ali do território. O parente dele não vai poder ser candidato, ok? Aí temos aqui a exceção, já titular de mandato e candidato à reeleição, que é a chamada de inelegibilidade reflexa. Então, se a pessoa já era, por exemplo, senador ali, relacionado àquela área de jurisdição, aí ela vai poder ser novamente aí candidata. O prefeito ganha a eleição e ela quer reeleger, não tem problema, ela já poderá se reeleger, ok? Tem os aspectos legais também, que é a regulamentação em lei, aquilo que está discriminado em lei, por exemplo, a lei das inelegibilidades, teve até alteração pela lei da ficha limpa, mas existem os casos ali regulamentados nessa lei que não pode ser elegível. Em relação aos militares, né, os conscritos durante o período de serviço militar obrigatório, esses não podem votar, não podem ser, estão proibidos, né, então não só de votar como de ser votado. Okay? O militar alistável, ele é elegível.
O militar estável, ele é elegível. O militar que está em condição de ter seu título de eleitor, ele pode também ser candidato. Tem umas condições aqui, tem umas ocorrências, na verdade, né? Se tiver menos de 10 anos de serviço como militar, ele deve afastar da atividade. Certo? Então, a condição aqui que ele deve fazer isso. Se tiver mais de 10 anos de serviço, ele já vai passar para a inatividade. Diretamente para a inatividade. Em relação ao domicílio eleitoral, né? Saber que é o domicílio eleitoral da circunscrição, que o candidato a governador de Goiás tem que morar em Goiás, né? O domicílio eleitoral dele, né? Ali que ele tem que votar ali, né? Tem que votar em Goiás. Pode ser alguém que tem o título de eleitor de Brasília e vai se candidatar a prefeito do Rio de Janeiro. Aí não vai ser possível, ok? Privação ou restrição. Suspensão. Privação ou restrição dos direitos políticos. Nós temos aqui, no caso, a suspensão. Quando se dá a suspensão dos direitos políticos por incapacidade civil absoluta, se o sujeito adquirir capacidade civil absoluta, há uma suspensão. Tá? Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, está suspenso os direitos políticos dessa pessoa. Prática de atos de improbidade administrativa. Lá do direito administrativo, os atos de improbidade administrativa também ocorre aqui a suspensão dos direitos políticos. A requisição. A requisição dos direitos políticos para quem perdeu, né, é quando não existirem mais os motivos, ok? Então, a perda dos direitos políticos vai acontecer com o cancelamento da naturalização, no brasileiro naturalizado, se houver cancelamento da naturalização, automaticamente também vai perder os direitos políticos. Recusa em cumprir a obrigação a todos impostas. Se houver recusa em cumprir a obrigação a todos impostos, também vai haver perda de direitos políticos. E a requisição por perda, no caso aqui, é a requisição por suspensão, ok? Deixa eu jogar lá para cima. Requisição, quando houver suspensão, é quando não existir mais esses motivos acima. A requisição pela perda é cancelamento por ação rescisória ou recuso de obrigação e na recusa de obrigação com o cumprimento dessa obrigação. Se houve cancelamento do seu título, ele agora entra com a ação rescisória. O cancelamento dos direitos políticos, ele perdeu por cancelamento, ele perdeu o direito político por cancelamento, ele vai readquirir com a ação rescisória, se for bem sucedido aqui. E se o motivo foi recusa de obrigação, por ele ter perdido direito político, algum direito político, ele vai readquirir com o cumprimento dessa obrigação. Cumpriu a obrigação, readquire novamente o direito que ele perdeu. Impugnação do mandato eletivo. Como é que você pode impugnar ali, não deixar o cara continuar ali como candidato ou como já diplomado? 15 dias, o prazo é de 15 dias contados da diplomação. Então, aqui, na verdade, não é do candidato, é daquele que já está eleito. Então, você pode impugnar, né, aquele candidato que está ali recebendo seu mandato no prazo de 15 dias contados da diplomação. Você pode entrar com pedido de impugnação. Em relação às provas, né, as provas têm que ser abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Tem que provar uma dessas coisas aqui, como para impugnar ali aquele mandato. A ação vai ocorrer em segredo de justiça e é na justiça eleitoral. Crime eleitoral do autor por propositura temerária ou de má-fé. Pode ser também aqui crime eleitoral do autor por propositura temerária ou de má-fé. Vai acontecer então ele será considerado aí o crime eleitoral, né, o autor que propôs essa ação com má-fé. Só para tentar aí
sei lá, desonrar o candidato, sei lá qual é o motivo que não seja o motivo justo aqui dessa impugnação. Cassação dos direitos políticos. A exclusão sem contraditório e ampla defesa, isso é proibido, tá, na nossa legislação. Isso é a chamada cassação de direitos políticos. Você exclui ali o candidato sem contraditório e ampla defesa, não existe mais. Princípio da anterioridade eleitoral. A lei que alterar o processo eleitoral não se aplica à eleição até um ano da data de sua vigência, que é a aplicação. Então a lei alterou o processo eleitoral, se houver a eleição antes do período de um ano da data de sua vigência, não vai se aplicar. Okay? Característica do voto. O voto é direto, você vai lá, você não passa para alguém que vai votar, você vota diretamente, você vai lá pessoalmente e vota, é secreto. Você sozinho ali, você não pode contar para ninguém, não precisa contar para ninguém. Ninguém vai saber em quem você votou. Ele é periódico, ou seja, de tempos em tempos, né, de 4 em 4 anos a gente faz as nossas eleições. Ele é personalíssimo, tem que ser você não pode fazer uma procuração para alguém votar para você, tá? Ele é obrigatório. Se você não votar, você vai pagar multa. Toda eleição existe aí o valor da multa eles lançam, e é de conteúdo livre. E aí você vota quem você quiser. Sistema eleitoral. Como sistema eleitoral, nós temos o sistema majoritário e o sistema proporcional. Pelo sistema majoritário, candidato ou partido com mais voto. É eleito o candidato ou partido com mais voto para prefeito, governador, senador, presidente. Okay? Quem tiver mais voto aqui é eleito. Isso é o chamar sistema majoritário. Proporcional, ele é aplicado coeficiente eleitoral para os deputados. Então, divide-se o total de votos válidos pelo número de cargos em disputa. A forma de calcular ele aqui é dividindo-se o total de votos válidos pelo número de cargos em disputa. Primeira fase. Você dividir o total de votos válidos de todos os eleitores pelo número de cargos em disputa. Está aqui falando que é para vereador, deputado estadual, deputado federal, né? Um exemplo aqui para facilitar isso aqui, né? O quociente eleitoral é isso aqui, dividir o total de votos válidos pelo número de cargos em disputa. É o primeiro passo que se faz, né? Ele é aplicado para vereador, deputado estadual e deputado federal. Então, um exemplo aqui é eleição para vereador. Vamos pegar o exemplo da eleição para vereador. Vamos supor que nessa eleição tem 20 vagas para vereador. Ocorreu 100 mil votos, no caso os votos válidos, né? Ocorreu 100 mil votos válidos, ou seja, não vai contar nulo nem branco. Ocorreu 100 mil votos. Ele vai se dividir os 100 mil votos por 20, total 5 mil. Ok? Total de votos de cada partido ou coligação dividido pelo... Depois eu vou dividir o total de votos de cada partido ou coligação pelo quociente eleitoral. Ok? Então eu tenho aqui total de votos, eu vou dividir pelo quociente eleitoral. Nós calculamos o quociente eleitoral. Certo? Suponhamos que o partido da coligação X e seus candidatos obtiveram 20 mil votos. Vamos supor que os partidos obtiveram 20 mil votos. Então eu vou dividir esses 20 mil pelos 5 mil. Coeficiente eleitoral eu calculei aqui, que é os 5 mil. Então suponhamos que o partido da coligação X, né, e seus candidatos obtiveram juntos ali, o total deles todos, 20 mil votos. Então eu vou dividir esses 20 mil por 5 mil. Total 4. Então a conclusão é que esse partido terá direito a 4 vagas de vereador. Então observe que é diferente, então, a eleição para vereador, deputado estadual e federal. Aqui, enquanto no prefeito, governador, senador e presidente nós temos o sistema majoritário, que é o candidato com mais votos, aqui nós vamos usar o quociente eleitoral, que é isso aqui, dividindo-se o total de votos válidos pelo número de cargos em disputa. E aí distribui proporcionalmente. Mas então eu dei o exemplo aqui, chegamos aqui
a quantidade, ok? Então chegamos ao final de mais um vídeo. Um grande abraço e até o próximo.